Olá, amantes do terror. Quem entendeu a referência, entendeu. Hoje nós vamos analisar imagens de terror de Skibidi Toilet. Então talvez esse vídeo fique um pouco mais grande, mas às vezes não. Então bora analisar Skibidi Horror. Bem, a primeira imagem parece tudo normal, certo? Só que não. Onde bem ali nós temos um mictório e uma janela, mas isso não importa para nós, amigos. O que importa é aquele Skibidi olhando para nós. Interessante é que esse Skibidi não tem olhos, mas uma grande boca para matar nós. Então provavelmente a pessoa que tirou essa foto não está mais entre nós. Bem, a próxima imagem é bem aterrorizante, em um clima bem escuro. Mas quem tá olhando para nós bem ali de fundo, né? A Speaker Woman, mas não parece ser ela, né? Não me lembro dela ter patas de Strider, não é verdade? Interessante se a gente olhar para as casas, parece que a gente está em uma área rural da China, pelo formato das casas, ou do Japão, onde essa próxima imagem é do Overseer Astro Toilet. Interessante se a gente olhar bem ali embaixo, parece que a gente está em uma cidade normal do Zewa, mas o que não é normal é o Overseer olhando para nós. Interessante se você perceber, tem um negócio laranja em volta dele. Isso significa que provavelmente ele vai matar esse humano com sua arma. Onde a próxima imagem é muito perturbador, não é verdade, inscritos? De provavelmente isso é um closet, mas por que tem uma privada em um closet? Mas isso não importa, né? O que importa é uma cabeça queimada saindo da privada. O que aquele Skibidi quer com o nosso humano? A gente nunca vai saber. Interessante que tem uma coisa em cima do Skibidi e bem ali no guarda-roupa tem uma imagem de duas pessoas. Então aqui nós temos um Large Pigman parado em um estacionamento. O que aquele Large Pigman está parado observando nós, a gente não sabe. Mas em volta desse estacionamento só tem uma rua bem ali de fundo em uma árvore. Então talvez esse estacionamento na verdade seja um posto de gasolina, mas a gente não sabe. Onde essa próxima imagem aqui é muito assustadora, inscritos. Nós temos duas cercas em voltas, então provavelmente deve ser uma casa ali e outra casa ali. Mas isso não importa. O que importa pra nós é aquele protótipo de mutante olhando pra nós, saindo daquela escuridão macabra. Então provavelmente esse protótipo de mutante com certeza vai matar o humano que tá tirando essa foto. Onde essa imagem aqui é mais segura. Só um TV-Man normal em um quarto. Mas por que esse TV-Man tá olhando pra nós a gente não sabe. Mas provavelmente ele se teleportou pra aí dentro. Por algum motivo essa cama tá bagunçada. Sei lá porquê, né? Além que temos uma janela bem ali. Não parece estar aberta, mas quem não sabe, né? Onde essa próxima imagem é mais assustadora, inscritos. De parece que essa pessoa tá em um lugar abandonado pela estrutura dos tijolos. Mas essa pessoa não está sozinha, e sim com uma companhia bem ali de fundo, observando ele como um rato de laboratório. O que o cientista TV-Man tá fazendo ali? Só ele sabe. Onde essa próxima imagem me lembra muito um cenário das backgrounds. Mas temos a Speaker Woman olhando pra nós bem ali de fundo, parada. Porque ela tá observando nós, a gente não sabe. Igual as backgrounds, nós temos um cenário bem ali claro. A gente não sabe se isso é realmente nas backgrounds ou só uma inspiração, não é verdade? Onde essa próxima imagem nós temos o mecha do cientista bem ali de fundo. Uma coisa interessante é que o mecha tá sem um rosto. Isso deixa a imagem muito mais perturbadora. Mas interessante que parece que a gente está em um lugar normal, em uma cidade, provavelmente em Berlim, na Alemanha. Por que Berlim? Também não sei, mas a arquitetura me lembrou muito. Mas bem ali nós temos também uma loja, eu acho que é uma loja. E essa imagem tem muita neblina, não é verdade? Onde essa próxima imagem é do Michael Jackson, só que em uma versão muito mais assustadora. A gente não sabe que lugar o Michael está, mas parece ser em um beco aqui nessa imagem. Um beco porque tem uma única lâmpada iluminando o Michael bem ali de fundo. Perturbador, né? Onde essa
essa próxima imagem é de um Carrier Astro Toilet. Esse Carrier parece que vai preparar seus lasers para atacar essa floresta. Um laser no meio para atacar a rua e os dois lasers para atacar a floresta. Muito destruidor. Interessante que parece que essa imagem se passa em algum lugar frio, então eu chutaria na Rússia, mas também pode ser no Canadá ou qualquer outro país que neva. Onde essa próxima imagem é assustadora também. Onde nós temos a TV Woman, mas a gente não sabe se ela tá olhando pra gente ou ela tá de costas. Mas o que a gente sabe é que não vai dar nada bom isso. Mas parece que tem um vidro entre nós e ela, então talvez o ser humano esteja protegido. Ou não. Onde essa próxima imagem é perturbadora, mas não tanto igual as outras. É só um Large Strider Speaker. Mas parece que a gente tá em uma região com neblina, um lugar bem denso. Não dá pra saber onde a gente tá, mas pelo jeito a gente deve estar em alguma cidade rural. Não muito grande, mas também não pequena. Mas é interessante que aquele Large Speaker parece que tem garras. Essa próxima imagem parece que a gente tá em um lugar abandonado. Uma cadeira bem ali de fundo perto da TV Woman, que de novo apareceu, né? Mas parece que ela deve estar procurando alguma coisa, porque ela não tá olhando pra nós, e sim pro lado. Então talvez ela esteja procurando alguma coisa, mas a gente nunca vai saber. Essa próxima imagem aqui devia ser aquele meme que o Boom sempre bota, aquele micro-ondas que vocês já conhecem. Mas além disso, nós temos uma região plana, meio com a grama morta. Provavelmente deve ser uma região com neve. Nós também temos um porte bem ali de fundo, então talvez ali do outro lado seja uma região urbana, ou talvez não. Onde essa próxima imagem nós temos o Polly segurando alguma coisa na mão, junto com aquela espada dele. Provavelmente ele deve estar olhando alguma coisa. Parece que ele está em uma rua pela localização da estrada. Onde bem aqui no canto nós temos uma árvore, bem ali de fundo nós temos uma luz vermelha que não sabemos o que é. Agora sim voltamos para as imagens de terror, onde temos um Big Skip Toilet olhando fixamente com aquele sorriso e aqueles olhos mortos pra nós. Parece que a gente tá em uma floresta nevada pelo chão que tá cheio de neve. O que aquele Skip vai fazer com nós, só ele sabe. Onde essa próxima imagem a gente parece que tá em um avião observando a vista bem ali do céu, mas o que temos bem ali em cima? Ah, sim. Os obliteradores Astro Toilet junto com o Carrier Astro Toilet vendo nós. Na verdade são interceptadores, não obliteradores. Mas nós temos uma luz verde bem ali no céu com uma silhueta. Será que é ele? Ou talvez eu tô enganado. Onde essa próxima imagem é daquela titã do Skip de Toilet Multiverso, mas só que ela tá parada em uma região agrícola, uma região do interior. Não sei se é dos Estados Unidos, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, amigos, é que temos uma casa bem ali e uma árvore bem ali do outro lado. Mas essa imagem não é tão aterrorizante assim. Mas agora a gente tá indo realmente pro multiverso. Vamos a imagem daquele... Vocês já sabem, observando nós e parece ser um beco de alguma cidade grande. Eu ia falar em Nova York, mas essa arquitetura de prédios não lembra Nova York. Então o que sabemos é que essa pessoa que tirou essa foto não está mais entre nós. Onde essa próxima imagem de uma Big Strider Skip Toilet, onde nós podemos ver ele procurando alguma coisa ou andando com a boca aberta. Interessante que a gente parece que está em uma região rural, mas com árvores em volta, porque nós temos uma casinha bem ali de fundo. Também aqui a gente tem duas torres de energia, e eu pesquisei o tamanho de duas torres de energia. Então, pelo formato dessa torre, essa criatura deve ter 132 metros de altura, mas a gente não sabe se é realmente esse o tamanho, mas pela calculação e o tamanho das torres de energia, provavelmente é esse tamanho. Agora nós temos um large cameraman em cima de uma igreja, meus amigos. Olha, eu não sou o maior especialista de igrejas, mas eu acho que essa igreja fica na Espanha pela arquitetura antiga. Mas talvez eu esteja enganado, meus amigos. Mas esse large cameraman olhando pra nós é realmente muito perturbador. Onde agora nós temos uma imagem de um ser misterioso. Eu nem tô brincando, nem o próprio criador sabe o que diabo é isso. Então a gente pode teorizar o que é isso. Bem, eu clarei a imagem pra gente poder ver.
O que é isso? Parece ser um protótipo de mutante, mas eu não tenho certeza. Porque normalmente protótipos de mutante deviam ter 2 braços e essa coisa só tem, parece, pernas. Então eu não sei o que é isso, então vocês podem teorizar bem aí abaixo nos comentários. Bem, a próxima imagem é do Titã TV-Man e parece que ele tá em uma região nevada, provavelmente na Rússia. Mas esse Titã TV-Man realmente está muito perturbador. Se olhar frio, a única coisa que é colorida dessa imagem é o núcleo dele. Também parece que ele tá olhando para o nosso fotógrafo. Isso é interessante. E nós também temos aquele titã de Skibidi Toilet Zombie, que eu esqueci o nome dele. Mas aquele realmente está muito assustador. Mas não dá tanto medo porque tá de dia e a névoa esconde praticamente o corpo dele. Mas se a gente reparar aqui embaixo, parece que a gente tá em uma região agrícola. Então provavelmente essa imagem é da Ucrânia, mas eu não tenho certeza. Onde agora nós temos a imagem de um hospital ou talvez uma escola, mas isso não importa. O que importa mesmo é o Plasme olhando pra nós bem ali de fundo, com aquele clássico 2 desentupidores dele. Interessante que parece que a lente dele tá quebrada, mas talvez seja impressão minha. Onde bem aqui na parede tem uma mensagem escrita, mas a gente não consegue entender. A próxima imagem parece se passar em um escritório abandonado, provavelmente da década de 40 ou 50. E temos bem ali de fundo a Speak Woman observando nós. Por que ela tá fazendo isso a gente não sabe, mas nós temos 2 negócios aqui que parecem ser computadores da época ou alguma coisa. Bem, essa próxima imagem é bem perturbadora, onde bem ali de fundo parece que a TV Uma tá voando, mas eu acho que não. Mas parece que a gente tá em um lugar apertado, parecendo ser um encanamento. Mas a gente não tem como saber onde a gente tá, mas essa imagem é bem assustadora. Bem, essa próxima imagem nós temos um obliterador Astro Toilet bem ali em cima, possivelmente caçando cameramans ou seres humanos. Mas dá pra perceber que esse obliterador tá com o olho bem vermelho. Interessante que parece que esse dia tá nublado. E também nós temos 2 casas bem ali. Provavelmente as pessoas que moravam aí devem ter fugido, eu acho. Onde a próxima imagem é do nosso querido Berserk, onde ele tá em um lugar escuro e à noite, com a lua bem ali iluminando de fundo. Não dá pra saber onde ele tá, mas provavelmente deve ser uma região plana, porque não temos nenhuma figura de casa, além daquela árvore ali. Bem, essa próxima imagem é da nossa câmera Woman, e parece que ela tá em um porão de alguma casa ou prédio, mas pelas rachaduras no tijolo, provavelmente esse lugar tá abandonado. Mas o porém que ela tá no seu modo de ataque, com uma câmera vermelha. Então provavelmente a pessoa que tirou essa foto deve ter morrido depois, eu acho. Onde a próxima imagem perturbadora é do nosso Titã de Roman, que parece que ele tá em uma região de uma cidade bem ali de fundo. Eu não sei se isso faz parte da imagem, mas temos um negócio preto bem ali. Então talvez ele tava comendo alguma coisa, mas eu acho que não é nada demais. Onde essa próxima imagem é do Titã Cameraman. Parece que o Titã Cameraman tá caminhando pela essa cidade, onde alguma pessoa que tava dentro de um carro tirou a foto nessa rodovia. Mas não tem como ver muita coisa no Titã Cameraman porque ele tá com essa neblina. Então a gente não sabe se ele tá machucado ou na sua forma mais atualizada. E por algum motivo tem uma árvore bem ali de fundo. Mas agora essa imagem você deve estar se perguntando onde está o personagem de Skibidi Toilet, né? Porque é só 2 árvores que tem aqui. Como você tá enganado, bem aqui nesse canto, perto desse poste, nós temos um Large Speakerman. Sim, ele conseguiu se camuflar no meio da noite. Por que esse Large Speakerman tá camuflado, a gente não sabe. Mas com certeza não é boas intenções. Onde essa próxima imagem se passa em algum lugar abandonado. Mas bem ali de fundo nós temos o Scout Astro Toilet observando nós. O que ele vai fazer com o nosso ser humano que provavelmente entrou bem aí nesse prédio abandonado, a gente não vai saber. Mas conhecendo os Astro Toilets, provavelmente essa pessoa não vai conseguir sobreviver. Onde essa próxima imagem, nós temos o agente secreto bem ali de fundo. Só que o nosso agente secreto tá em uma versão muito mais dark. E nós sabemos quem é a culpa disso, não é verdade, Michael Bay? Interessante que temos uma bola de energia bem ali de fundo. Onde essa próxima imagem representa ele Skibidi Toilet na sua versão de terror. Onde dá pra perceber que essa
saída Skibidi Toilet está em uma espécie de caverna ou lugar abandonado, mas dá pra perceber que as cabeças estão queimadas. Onde essa próxima imagem se parece passar em um parquinho ou um campo que as pessoas vão, mas essa sensação é esquisita, parece que você está sendo observado e a coisa não é essa estátua e sim esse cameraman observando você de longe. O que esse cameraman tá observando, a gente nunca vai saber. Onde essa próxima imagem mostra a Astro Mothership e dá pra perceber que a Mothership é maior que todas essas montanhas em volta. Mas essas montanhas não parecem ser tão grandes assim, então eu chuto que deve ser entre 3.000 a 6.000 metros. Mas mesmo assim, a Mothership é o maior astro que a gente conhece. Onde essa próxima imagem mostra um Skibidi Toilet normal. Normal em muitas entre aspas, porque esse Skibidi parece que é só uma caveira. Mas parece que esse Skibidi só tá observando a região humana, onde tem uma casa com uma luz acesa. Por que esse Skibidi tá observando essa rua? A gente nunca vai saber. Mas com certeza boas intenções não é. Onde essa próxima imagem mostra o nosso companheiro SWAT, só que ele tá parado em uma espécie de rua ou uma caminhada em uma floresta. Interessante que o capacete dele tá abaixado e nós temos convenientemente um poste iluminando ele bem ali de fundo. Mas bora ver o que ele tá segurando. Bem, parece que ele não tá segurando nada demais, mas eu não me lembro dele ter esse capacete. Olha a minha versão, quer dizer, uma versão assustadora do Máfia. Interessante que parece que tem alguma iluminação amarela bem ali de fundo. Provavelmente deve ser alguma lâmpada, mas talvez não seja nada. Interessante que ele parece que está em uma floresta, mas bem atrás dele nós temos um poste de energia, então a gente não sabe se é uma floresta ou não. Onde essa próxima imagem nós temos o Hunter bem ali de fundo, e parece que a gente estava tentando se esconder dele, mas não deu muito certo, porque tem um monte de entulho cobrindo nós. Então possivelmente o Hunter apareceu, a gente tentou se esconder, mas ele destruiu provavelmente alguma parede, e a gente ficou debaixo do entulho, mas isso é só uma teoria. Nada confirmado escritos. Onde a próxima imagem é de um Skibidi, mas provavelmente você não deve estar vendo ele, porque a imagem está absolutamente muito escuro. E também parece que a gente está em uma fazenda, por causa das cercas em volta e o chão de terra. Mas deixa eu clarear a imagem aí para vocês, inscritos. Onde agora dá pra ver muito melhor, meus inscritos. Sim, é aquele Skibidi de boca do episódio 42 de Skibidi Toilet, onde agora ele tem uma versão muito mais perturbadora. Também os tentáculos dele ficaram mais compridos que no original, ou estão do mesmo tamanho, mas é muito assustador ele observando o nosso ser humano de longe, pronto pra matar. Onde essa próxima imagem nós temos o nosso querido Larry. Interessante que essa imagem provavelmente deve se passar em alguma cidade grande, mas no original Larry sorrindo pra nós já é um pouco assustador. Imagina aqui, isso realmente dá um pouco de medo. Onde essa imagem até que é uma imagem linda, mas bem assustadora também. Onde nós temos um Titã Keter Astro Toilet, e nós sabemos que os Keter Astro Toilet já são bem fortes da série original. Imagina se ele fosse um Titã. Provavelmente essa coisa deve ter mais de 1.000 metros ou 500 metros de altura. Interessante que ele tá em cima de duas montanhas, mas vocês perceberam algo? Porque tem uma pirâmide bem ali atrás, mas talvez isso seja um easter egg. E aqui nós temos um Black Cameraman normal, mas esse corpo me lembra muito do Plungman. Mas essa imagem é muito assustadora, do cameraman encarando nós, enquanto a gente parece que tá em uma sala de estar. Mas essa imagem é muito aterrorizante. Onde essa próxima imagem é de um impactador Astro Toilet. Onde esse impactador Astro Toilet está encarando fixamente o nosso ser humano, com uma arma brilhando bem ali de fundo. Não tem como analisar muito essa imagem, mas o que sabemos é que temos uma casa bem ali de fundo. Provavelmente já foi de uma pessoa, mas se essa pessoa tá viva, a gente não sabe. Onde essa próxima imagem é de um large Skibidi Toilet, mas isso não parece ser um Skibidi. Isso parece ser uma Stride Skibidi
Skibidi Toilet, mas tudo bem. Onde nós percebemos que estamos em uma floresta com uma estrada de terra laranja. Então talvez, mas só talvez essa imagem se passe no Brasil, mas não tenho certeza. Mas o que sabemos é que essa imagem é muito assustadora. Onde essa próxima imagem é um Strider Skibidi caveira. Onde esse lugar onde esse Skibidi tá parece ser uma escola, pelos armários bem ali de fundo. E esses armários são encontrados muito nas escolas americanas. Mas o que é interessante é que esse Skibidi parece estar queimado. Mas talvez isso só seja impressão minha. Ou não. Onde essa próxima imagem é da nossa Drill Woman, onde parece que ela tá em uma floresta, com aqueles tentáculos dela ativados. Mas o assustador não é ela, e sim essa cerca que tá sendo mais inútil que pedra dentro d'água. Por que essa cerca tá aqui? Isso nem faz sentido. Onde de novo a próxima imagem de um impactador Astro Toilet. Agora sim, como está um pouco de dia, entre aspas, dá pra perceber o olho vermelho dos astros. Interessante que esse impactador parece estar em uma área cheia de neve, onde temos uma casa bem ali de uma pessoa. Então provavelmente esse interceptador Astro Toilet saiu dessa floresta e foi caçar alguns humanos. Se ele vai conseguir ou não, isso não é problema nosso. Onde essa próxima imagem vocês provavelmente não estão vendo tão bem. Onde tem um Speakman olhando pra nós de trás dessa porta. Então isso é muito assustador. Por que esse Speakman tá olhando pra nós? A gente nunca vai saber. Onde a gente tá em um lugar nevado dessa vez. Provavelmente alguma região da Rússia. Mas nós temos o Dark Speakman segurando suas duas facas bem ali. Parado em uma posição muito assustadora. O que ele vai fazer com essas facas? Vocês provavelmente já devem saber. Onde essa próxima imagem nós temos o Detainer Astro Toilet. E dá pra perceber que o Detainer realmente tá com um olho muito vermelho. E essas imagens de terror deixam os Astro Toilets ainda mais assustadores. Mas parece que o Detainer deve estar procurando alguém. Provavelmente o Jimmy. Mas a gente não tem como saber se realmente ele tá procurando o Jimmy ou não. Onde essa próxima imagem é do nosso Juggernaut, só que ele tá um pouco diferente. Onde parece que ele tem alguns tentáculos assim no braço, ou só seja o blaster dele. Mas é interessante que tudo em volta do Juggernaut tá vermelho. Talvez esse vermelho só seja o filtro da câmera, mas isso deixa a imagem muito mais perturbadora. Onde essa próxima imagem não dá pra saber muito bem o que é isso. Mas se a gente clarear a imagem, agora sim nós podemos ver quem é de verdade. Não, eu não tô falando do Mr. Beast bem ali. Estou falando do Long Last Skibidi Toilet. Ou em tradução direta, Skibidi com pescoço comprido. Onde dá pra perceber os dentes cheios de sangue do Skibidi. Mas por que tá escrito Cui bem aqui? Onde essa próxima imagem nós podemos ver o Titan Speakman todo destruído. Mais uma coisa interessante sobre essa imagem, o Titan Speakman tá sem suas pernas. Como ele está flutuando, nós não sabemos, mas ele tá em uma região desértica, provavelmente algum deserto do Zewa. Mas mesmo assim, essa imagem é muito assustadora, não é verdade? Vocês se lembram daquele palhaço mutante que apareceu na Doom Studio? Pois quem tem medo de palhaço nesse momento deve estar se tremendo de medo, sim. Isso é um palhaço. Mesmo que não se pareça, é um palhaço, como o criador disse. Mas só que esse palhaço mutante está um pouco menor que da Doom Studio original. Mas mesmo ele sendo pequeno, ainda é muito assustador. Onde essa próxima imagem nós temos um TV-Man normal. Normal entre aspas, porque parece que esse TV-Man está em um lugar abandonado. Pela arquitetura parece ser um banheiro, mas a gente não pode saber. Mas esse TV-Man parado encarando nós é realmente muito assustadora. Onde essa próxima imagem, amigos, parece que a gente está em um hospital, ou talvez seja um shopping, mas nós temos a Speak Woman observando nós bem ali de fundo, onde nós também temos uma luz bem ali de fundo, quer dizer duas luzes. Como tá piscando um verde bem ali, parece talvez seja a saída, mas a gente não tem como saber se é a saída ou não. Onde essa próxima imagem é um Skell Cameraman, ou um esqueleto de um cameraman, onde nós podemos ver um esqueleto
silhueta de um cameraman procurando nós e a gente parece que tá se escondendo. Interessante que parece que tem uma pintura bem ali atrás, mas a gente não consegue ver muito bem. Mas o que acontece se a gente clarear a imagem? Bem, eu esperava que ia ter mais coisa, mas pelo menos a gente consegue ver melhor esse esqueleto de cameraman. Agora, inscritos, vocês não devem estar entendendo essa imagem, mas o nome dessa coisa é uma abominação Speakerman, ou abominação Speaker. Mas não tem como analisar muito essa imagem porque tá de cabeça para baixo. Mas quando a gente vira a imagem, nós podemos ver a cabeça do Speaker toda quebrada e esse negócio vermelho. Eu acho que não é sangue, mas talvez possa ser. Onde essa próxima imagem mostra o Watchmen of Doom, só que versão sombria, mais que ele já é na série. Onde ao contrário do Watchmen of Doom, que tem a luz laranja no seu núcleo porque está sendo controlado pelos astros, o núcleo do Watchmen of Doom tá cinza, mostrando sua versão dark entre aspas, mas parece que ele tá em uma região de neve. Mas essas árvores para mim parecem ser da América do Norte, mas talvez seja alguma região na Ásia também. Onde essa próxima imagem se passa em um escritório e provavelmente você não deve estar vendo muita coisa, mas deixa eu clarear essa imagem para você, inscrito. Pronto, acho que agora ficou muito mais perturbador. Onde nós temos um Horror Skibidi Toilet observando o nosso ser humano que tava aí por algum motivo. Nem dá tempo de entrar naquela porta que provavelmente o Skibidi é mais rápido, então essa pessoa meio que provavelmente não vai sobreviver, eu acho. Onde agora escrito nós temos a imagem do Horror Titan Cameraman, onde dá pra perceber que esse Titan Cameraman realmente tá muito esquisito, como eu posso dizer, né? Parece que ele tem uns espinhos atrás das costas dele. E dá pra perceber que também que ele tá bem em uma floresta. Mas o mais perturbador nessa imagem é que ele percebeu que tinha um humano tirando foto dele. O que o Titã vai fazer com esse mano, só ele sabe. Onde essa imagem parece se passar em uma casa abandonada. E provavelmente você não deve estar vendo nada, né? Mas eu recomendo que você preste atenção 2 vezes naquela porta bem ali no fundo. Se você não percebeu o que é um cameraman observando nós. Interessante que aqui tem uma coisa escrito que é CYC. O que isso significa, a gente não vai saber. Onde nós temos essa imagem de um large cameraman parado em uma rua, observando a pessoa que tá filmando isso. Interessante que esse large cameraman parece que tem uma perna maior que a outra, mas talvez ele só tá torto. Onde essa próxima imagem até que tem uma resolução muito boa. Onde nós temos uma casinha bem aqui no canto, mas o que importa é o que tá bem ali no meio da escuridão. Um cameraman observando nós bem ali de fundo. Não dá pra ver muito esse cameraman, mas ele tá ali. Onde essa próxima imagem é um protótipo de um cameraman. E aqui eu tenho certeza, esse lugar deve se passar no Brasil. Olha essa casinha. Mas agora, voltando pro clima de terror, lente desse cameraman parece que tá brilhando, mas talvez só seja a reflexão da lua. Onde essa próxima imagem de um protótipo de mutante em uma casa abandonada, onde nós podemos ver vários entulhos bem ali no chão, gavetas e armários abertos. Nós temos esse protótipo de mutante olhando pro nosso ser humano. Com certeza depois que essa foto foi tirada, esse humano não foi mais achado. Nessa próxima imagem nós temos a TV Woman bem ali de fundo, onde parece que o nosso ser humano tá em um lugar abandonado. Porque ele foi aí dentro a gente não sabe. Você nunca devia ter confiado em estranhos online. A internet é a teia dela, e você caiu logo na armadilha dela. Onde essa próxima imagem aterrorizante, nós temos bem ali no céu o Jimmy. Onde parece que o Jimmy tá procurando algo, ou ele só tá parado. Mas é interessante que mesmo isso sendo uma rua, provavelmente levando pra uma cidade, nós só temos um carro bem ali de fundo, e parece ser um Fusca. Ou talvez qualquer outro carro normal, mas não confiam muito nesse Jimmy. Onde aqui nós temos a imagem do Jeffrey, parece naquela sua dimensão do Void. Mas tem algo de errado, porque tem uma árvore e uma montanha bem ali debaixo dele. Então provavelmente essa não é a dimensão dele. Como se a humanidade não tivesse problemas suficientes para lidar. Em desespero, despertamos um Deus para lidar com nossos inimigos. Não é uma questão de si, mas de quando ele se voltará contra nós. Depois que a maior ameaça for eliminada, seremos seu próximo alvo. Nessa próxima imagem nós podemos ver o Watchmen of Doom, só que versão Dark. Ele tá parado em uma cidade, nós podemos ver um carro bem ali no canto, mas... se preparem pro texto. Prédios e famílias desaparecidos.
após nevoeiro repentino e denso, 6 de outubro de 2027 menos redacted. Ficaram atônitos e aterrorizados na quinta-feira após um nevoeiro repentino e incomumente denso surgir e desaparecer. Minutos depois, deixando para trás um mistério perturbador. De acordo com testemunhas, a neblina apareceu sem aviso, vindo de todas as direções e cobrindo bairros inteiros em questão de segundos. A visibilidade caiu para quase zero e os moradores relataram um silêncio assustador que se instalou na área. Quando a neblina se dissipou tão repentinamente, quanto apareceu vários prédios, junto com as famílias que moravam neles, haviam desaparecido. Quarteirões inteiros pareciam vazios, as fundações limpas, como se as estruturas desaparecidas nunca tivessem existido. Pensei que estava ficando louco, disse um morador local, que pediu para não ser identificado. Quando a neblina se dissipou, a casa dos Jansons menos a que fica bem ao lado da minha menos simplesmente. Sumiu. Não há nada lá agora. Nem mesmo destroços. Várias testemunhas também relataram ter ouvido sons estranhos durante o evento. Ok, isso entregou muita parte dessa história. Nessa próxima imagem nós temos um humano infectado com aquele vírus Skibidi, provavelmente em um prédio. Provavelmente ele estava esperando alguma vítima para ser infectada. Mas é muito perturbador esse Skibidi ficando encarando nós. Mas não tem nada demais nessa imagem. Onde essa próxima imagem nós podemos ver um Skibidi mutante. Onde eu pensava que era o Hugo Boss, mas depois de ver ali que o criador disse, não é o Hugo Boss. Provavelmente esse mutante vai infectar o nosso ser humano quando ele corre na nossa direção. Interessante que bem ali no canto nós temos um código, mas não dá pra entender muito bem, mas ele tem um 41112. Bem ali no outro lado nós temos algumas lâmpadas ligadas, onde nós podemos ver um cameraman bem ali atrás daquela árvore. Bem, inscritos, eu não posso provar nada, mas eu chuto que esse cameraman seja aquele mesmo cameraman que fica observando nós. Porque ele fica observando nós a gente não sabe, mas o que sabemos é que tem uma casa atrás dele, e essa casa está muito bem iluminada. Onde aqui nessa próxima imagem nós podemos ver 3 mutantes Skibidis, ou 3 protótipos de mutante, onde eles estão em uma floresta, mas fiquem aí com o texto de novo. Esta foi uma das últimas fotos que o jovem tirou antes de seu desaparecimento. Seu nome foi apagado, assim como qualquer registro de sua existência. Ele cometeu o erro fatal de estar ao ar livre depois das 22 horas. E pagou o preço. A única evidência que resta agora é um polegar para cima pintado na árvore com seu sangue. Somente a elite sabe o que aconteceu com o menino e todas as outras pessoas que desapareceram. Eles foram perseguidos e caçados pelos cinegrafistas. Suas memórias foram apagadas. O restante de suas consciências foi colocado em corpos de cinegrafistas. Suas mentes sofreram lavagem cerebral para caçar qualquer um que violasse a lei. Esse texto entrega muita coisa da história também. Onde nessa imagem nós podemos ver um longo Skibidi Toilet. Onde essa imagem é realmente muito assustador. Mas não tem muita coisa para se dizer além que esse Skibidi provavelmente está em uma floresta. Onde essa próxima imagem nós temos um Strider Skibidi Toilet. Onde ele deve estar procurando alguma coisa. Mas dá pra perceber que esse Skibidi ainda não viu o nosso humano. Porque senão esse humano com certeza não ia dar tempo de tirar essa foto. Onde nessa imagem nós temos um Caraço Toilet perto de um lago, mas fiquem aí com o texto. Sabíamos desde o início que nunca poderíamos derrotá-los. Então não lutamos. Agora nos ajoelhamos como um estado vassalo, entregando um quarto de nossos recursos ao Império. É o preço da sobrevivência menos. E em troca, eles nos protegem dos outros horrores que espreitam na escuridão sem fim. Uma troca justa, talvez, pela segurança contra o desconhecido. Então parece que nesse universo a aliança decidiu se entregar aos Astro Toilet, meio que virando um vassalo dos astros. E em troca os astros protegiam eles, mas eu tenho dúvida realmente. Onde agora finalmente a gente achou o Hugo Boss e parece que ele tava caçando alguma pessoa, porque ele tá meio em uma posição de ataque. Então parece que essa pessoa tá fazendo decorações de Natal, porque tem um monte de pisca-pisca bem ali no arbusto. Mas independente se o Natal tá chegando ou não, essa pessoa não vai ver o Papai Noel. Onde nós temos um Skibidi em um lugar fechado e minha Nossa Senhora, o que é isso? Parece que esse Skibidi é um fungo, porque parece que ele tem raízes, mas a cabeça dele tá dando a volta e vendo o nosso ser humano. A cada segundo essa série consegue me impressionar realmente. Durante o dia eles afogam o mundo em propaganda
À noite eles roubam as vozes de suas vítimas. Não importa o quão desesperados são em seus gritos, nunca respondam a um pedido de ajuda depois do anoitecer. Nunca são eles. Bem, cada vez a gente tá entendendo mais da história e também nós temos um large Speakman olhando pra nós com olhos. Provavelmente vocês não devem estar vendo a criatura que tá aqui nessa imagem, é porque é difícil de ver mesmo. Mas deixa eu dar uma clareada para vocês conseguirem ver melhor. Nós temos de novo um Skibidi com o pescoço comprido e você pensava que a privada do Skibidi era um poço, né? Eu também pensava que era, mas eu chuto que esse Skibidi com pescoção deve ser o mesmo de antes, mas eu não tenho certeza. Onde a próxima imagem nós temos 3 Carriers Astro Toilet, possivelmente de uma área de reconhecimento para saber a localização. Muito interessante que esses humanos têm coragem para fazer, sei lá, uma foto disso aí. Mas o terreno parece ser tranquilo, pois é só um terreno plano. Mas agora bora para a próxima imagem aterrorizante. Onde na próxima imagem nós temos a Speak Woman pela 5ª vez. Por que ela aparece tanto nesses negócios de terror? Eu também não sei. Onde nós temos a Speak Woman dançando, mas fiquem aí com o texto de novo. Não siga a voz dela, por mais doce e suave que pareça. Não ouça a música dela, por mais sedutora que pareça. Não se junte à dança dela, ou será a sua última. Depois que a aliança se juntou com os astros nesse universo, hein? Eu tenho dúvida o que eles estão fazendo com os humanos. Bem, essa próxima imagem é de um especialista Astro Toilet. Onde dá pra perceber que ele tá atacando alguns humanos. Hoje tá tudo laranja, então provavelmente deve ter alguma árvore pegando fogo bem ali. Mas além desses carros abandonados, não tem muita coisa na imagem. Bem, essa próxima imagem é da Astro Mothership, mas fiquem aí com o texto. O Behemoth nos observa como um humano, observa formigas aos seus olhos. O somos nada, insignificantes partículas rastejando pela terra. Para ele, somos apenas colônias dispersas, prontas para a destruição. Para ele, sua mera presença é suficiente para nos paralisar de medo. Um lembrete silencioso de quão impotentes somos contra esses invasores. E quem pode dizer que é o único? Quantos outros colossos existem por aí, realizando a mesma missão em planetas distantes? Descobrimos apenas a ponta do iceberg quando se trata do que eles são capazes de fazer. Ponto D, o que ele é capaz. E a verdade é, estou apavorado em descobrir mais. E assim, amigos, termina o último episódio, entre aspas, de Skibidi Horror. Nossa, que vídeo longo e demorado, hein? Eu não esperava que Skibidi Horror ia demorar tanto assim pra fazer. Bem, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de terror, entre aspas. Se tiver uma parte 5 dessa série, possivelmente eu vou trazer aqui no canal. Pois o último episódio foi há 2 meses atrás, que foi esse aí da Mothership, junto com as outras imagens de terror. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou fazer mais um vídeo ali no canal. Então, tchau. Eu não acredito que esse vídeo virou o vídeo mais grande do canal. É, viva o terror.